A todos meus amados irmãos, irmãs e amigos, desejo um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã tão gostosa que Deus tem nos dado esta oportunidade, estamos aqui mais uma vez para junto com os amados irmãos, adorarmos o nosso Deus na beleza da sua santidade. Nunca esquecendo Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o segundo as suas forças. Deus não exige nada de nós, além daquilo que está ao nosso alcance. Certo, irmão Douglas, meu sobrinho, bom dia. Madrugou hoje, amém. Deus que abençoe grandemente com a Cintiele e Joãozinho. Então nós estamos aqui, né? Irmã Marinete, bom dia, irmão João, Wesley. O Gerson talvez esteja dormindo ainda, né? Deus que abençoe grandemente. E o que nós podemos fazer? Muito bem, retornando. Olá, irmão Rubens Silveira. Deus que abençoe grandemente. Se eu não me engano é de Porto Velho, né? Não é isso? Bem de longe. Deus que abençoe grandemente, um bom dia. Os irmãos sabem que a internet ela não está tão boa, certo? E a gente coloca aqui nos dois, se um falhar, o outro assume, né? Mas esperamos que não venha dar nenhum problema até o final, se Deus quiser. Certo, irmã Rebeca Martins, irmão Francisco, irmã Marlúcia, Neemias Miqueias, Deus que abençoe, e a todos que estão aí assistindo. Muito bem, a irmã Jace também, Deus que abençoe grandemente. A todos os irmãos que estão chegando aí, devagarzinho, 1, 2, 3, já estamos aí com 8, fora aqueles que estão aí ao lado, que Deus esteja abençoando. Então, voltando ao que estávamos dizendo, né, sobre Eclesiastes, as palavras do grande rei Salomão, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça-o, dentro das suas possibilidades, né? Porque é o que Deus exige. Então, é o que nós podemos fazer nessa manhã. Reunirmos online e adorar a Deus, né? Não é porque está distante da minha pessoa, certo, irmã Maria Lima, Deus que abençoe, irmão Manuel, irmã Jace. Mesmo distante, nós podemos nos unir em pensamentos, né? Para adorar a Deus. Através do cântico, cada cântico tem uma mensagem, e depois teremos também a devocional, teremos a lição, né, que vai ser aí passada pelo irmão Douglas, e assim nós vamos tocando o barco até onde Deus quiser, amém? Irmã Cleide Jane, e também Damião, Tiaguinho, espero que todos estejam aí atentos. Tiaguinho deve estar dormindo ainda, né? Mas talvez não, que ele levanta cedo, né? Deus que abençoe grandemente. Amém? Muito bem, o hino que nós vamos cantar é o hino de número 162. Nós já cantamos online ele, mas ele é muito bom, próprio, né, para esta manhã. Irmã Maria Lima Xavier está também assistindo. Deus que abençoe grandemente. Número 62, o tema dele é vigiar e orar. É um hino do Inário Batista, cantor cristão. Escrito mais ou menos em 1870, ou a tradução, 1833. Que benção, 1833. Escreveram este hino bem de manhã. Vamos cantar? Vigiar e orar.
Minha garganta não é 100% boa, né? Vamos fazer tudo que tiver ao alcance. Cante aí na sua casa. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus, voz de amor, e corre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar, do dia ao fim, após teus lidares, relembras bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Amém. Vamos cantar a última para a honra e glória do Senhor Jesus bem animado. Irmão Silveira lá de Rondônia. Ô, meu irmão, Deus que abençoe. E sem cessar vigia cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Amém, meus irmãos? Você já orou hoje? Tá? Eu espero que sim, né? A oração é muito importante, é o que nos fortalece, é o que nos ajuda a vencermos este mundo tão difícil, né? É através da oração que nós entramos no tabernáculo de Deus. É através da oração que nós temos aí aquele acesso gostoso até o trono de Deus. E Ele tem prazer de nos ouvir. É conversar com Deus, como um filho conversa com o pai. Aquele pai amoroso, carinhoso, que o filho sabe que pode confiar, que o filho sabe que realmente pode contar com ele, né? Tem muitos pais que não merecem, né? Mas Deus realmente, Ele é maravilhoso. Nós podemos
confiar em Deus, descansar em Deus, entrar em contato direto com Deus. E dessa forma, nós seremos mais do que vencedores. Amém? Por aquele que pode realmente todas as coisas. Certo, irmã Jacirmã Marinete Silva? Agora vamos tentar cantar o hino 366. O hino 366, um pouquinho mais rápido, né? Mas os irmãos acordaram agora, não vão dormir, não. 366. Firmeza. Ou rocha sólida no inglês, né? 366. Não tem lá? A Marrenilde é a coordenadora, a Dilane é a tocadora, a instrumentista, e eu sou o coitado que os irmãos têm que me ver aí direto. Ok? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não possa face vir, na sua graça vou viver, em cada trance sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao visitar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Irmão Francisco, está aí com a irmã Rebeca, os demais. Irmão José Jasso, um bom dia. Deus que abençoe. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, meus irmãos? Uma fé firmada no Senhor. Né, irmã Maria Teodoro, Deus que abençoe grandemente, está aí conosco. O pastor Cosme está lá com o irmão Francisco assistindo. Oh, que bênção! Estou ouvindo dizer que o pastor Cosme está com o irmão Francisco. Olá, meus queridos. Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo, né? Esse sujeitinho não fica nem mais bonito nem mais feio. Graças a Deus por isso. Então é um prazer muito grande saber que estão aí todos conosco nessa escola bíblica dominical online. Não é a mesma gostosura, né? Mas com certeza é para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é glorificado. Quando nós
apresentamos a Ele em espírito e em verdade. Nós podemos até estar juntos, bem juntinhos, 50, 80, 100. Mas se não estiver em espírito e verdade, não vai adiantar nada. Deus não é glorificado. E mesmo distante um do outro, Deus pode ser glorificado através da nossa dedicação. Amém? Então vamos continuar com o nosso trabalho. Deus que esteja abençoando grandemente a todos. Eu não sei, nós temos uma devocional e depois o irmão Douglas, meu sobrinho, estará lá no seu estúdio, dentro do seu veículo, creio, transmitindo aí a lição desta manhã da Escola Bíblica Dominical. A melhor escola do mundo, amém? Esta é a melhor escola do mundo, onde se prega, onde se ensina as santas palavras de Deus. E não existe nada melhor do que as mensagens de Deus, ok? São ensinamentos do passado para o nosso presente e assim vamos crescendo mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. A nossa devocional encontra-se no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava lá em Roma. Ele não estava presente com os irmãos, mas através da carta ele se fazia presente. O apóstolo Paulo também não está aqui, mas Jesus está. Paulo não estava com a igreja em Roma. Olá, pastor Cosmo, amém, amém. Deus que abençoe grandemente, né? Paulo não estava em Roma quando foi lida esta carta maravilhosa, mas Jesus estava, né? Então, graças a Deus, o Senhor está aqui comigo, minha irmã Renilda Edilane, e com todos vocês que estão em casa. Amém? Romanos capítulo 6, verso 1 a 6. Todos acharam? Todos comportadinhos, bonitinhos, né? Para ler a palavra de Deus. Isso é bom. Vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Não. Para que a graça abunde? Não. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem como, né? Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, ó queridos irmãos, que o nosso homem velho, fala contigo também, irmã Cleide, né? Não vai falar mulher velha, mas o homem velho, no sentido genérico, né? Falando homem, mulher. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Glória a Deus. Para que o corpo do pecado seja desfeito. A sentença realmente é se desfazer.
para que não sirvamos mais ao pecado. Ok? Para que não sirvamos mais ao pecado. A nossa devocional. Obrigado pela água. Livres da consequência, das consequências do pecado, para o serviço do Senhor. Um trabalho eficaz, um trabalho frutífero para Deus, não pode ser envolvido com o pecado. O pecado, ele arruína, ele destrói. Então, é importante que pastor Genésio, Renil, Dilane, Creidjane, cada um de vocês, José Jasso, pastor Cosmo, é de suma importância que realizemos a obra de Deus, a obra de evangelização, mas tendo uma vida de tal maneira que ninguém venha nos acusar de nada. Certo? Então, quanto mais livre tivermos de qualquer embaraço do mundo, melhor. Porque não daremos a nossa cara, né, para ninguém bater. Para que não venha ser reprovado quando vier a fazer a obra de Deus. Né? Então, livre das consequências do pecado para o serviço do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, nesse momento, antes de passar a palavra para o irmão Douglas, a grande necessidade que está havendo em muitos hospitais de mãos de obras especializadas. Já está em falta, porque muitos atendentes estão enfermos, contraíram o vírus, estão enfermos. Então, a carência de mão de obras para o trabalho, para salvar vidas, é muito grande no Brasil, no mundo. Agora, imaginemos, né, irmão Emanuel, imaginemos na obra de Deus, no serviço do Senhor. Está precisando muito mais do que no passado de obreiros, de ceifeiros, né? Mas obreiros e ceifeiros que sabem discernir o que é certo e o que é errado, o que prejudica e o que não prejudica. E uma vida compartilhada com o pecado prejudica no bom andamento da obra do Senhor. Não pode andar junto, né? Então que eu sabiamente, você sabiamente, possa rejeitar as consequências do pecado para dedicar-se na obra do Senhor, porque está carente de ceifeiros especializados, né? Então essa devocional é muito importante e a graça de Deus gera gratidão, o qual o irmão Douglas estará passando a lição para nós. Então, neste exato momento, creio que meu sobrinho já está lá de prontidão no seu estúdio, certo, irmão Douglas? Então vamos, como é que chama? Estúdio Car? Estúdio Car, batizado pelo Douglas. Então vamos passar a palavra para nosso querido sobrinho. Olá, professor, Deus que abençoe, está com a sua palavra. Desligo? Deixa eu desligar aqui. A nos assistir em mais uma manhã na nossa Escola Bíblica Dominical online. Pela graça e misericórdia do nosso Deus, irmãos, aqui estamos mais uma vez para juntos participarmos aí. Infelizmente,
de longe, né, um dos outros, apenas aí virtualmente com os nossos aparelhinhos. Vamos estar aí aprendendo mais da palavra do nosso Deus, tendo atenção, né, em tudo aquilo que nós possamos fazer, né, e tendo sempre o nosso coração grato, acima de tudo, pelas bênçãos, né, por essa graça maravilhosa, né, o qual Deus tem aí nos dispensado e ainda está aí com as portas, né, abertas, né, ainda estamos aí nessa dispensação desta graça maravilhosa. Deus abençoe a todos grandemente, um bom dia a todos que estão aí nos acompanhando, e vamos seguir para o texto da nossa lição, que se encontra em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Efésios 1, do 3 ao 14. Todos encontraram? Amém? Deus abençoe. Vamos então fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Deus abençoe grandemente a leitura da palavra, e um bom dia a todos os irmãos que estão aí acompanhando, nos alegrando aí com seus bons dias. Os comentários vão subindo, não dá para ir lendo o nome de todo mundo, então bom dia a todos, num geral aí. Graça e paz com todos que estão aí nos acompanhando. Vemos aqui, irmãos, a nossa lição de número 2 da revista. A revista é a Carta de Paulo aos Efésios. E hoje vamos estar comentando sobre a graça de Deus gera gratidão. E com certeza, irmãos, a graça de Deus, nos gera a gratidão. Não sendo nós, merecedores de nada, a própria palavra graça diz, que é um favor imerecido, o qual nenhum merecia, mas Deus, pela sua infinita bondade, tem aí aberto nessa dispensação da graça, para alcançar aí, todos quantos crerem no Evangelho de Cristo, o aceitando como seu único e suficiente Salvador. Então, irmãos, vemos aqui que Paulo, no comecinho aí da nossa introdução, ele leva nós, a reconhecer, a admirável graça, a qual assenta o plano de salvação, o qual conduz inevitavelmente à gratidão e adoração ao louvor, Realmente, quando lemos, a palavra do Senhor, quando nós buscamos, um conhecimento, a mais da palavra do Senhor, conhecemos a graça, com certeza nos leva aí a ter um coração alegre, um coração grato, à pessoa do nosso Deus, que tanto
tem feito pelos seus, que tanto tem aí nos agraciado, nos abençoado a cada dia. Mas eu vou confessar a todos aqui que para nós que defendemos, né, piamente a palavra do Senhor, a qual nós defendemos as doutrinas, defendemos o amor que Deus tem derramado para os seus, vemos aqui grandes erros nessa lição, o qual sequer atentaram para, pelo menos em algum momento, né, dar aí uma quebra. Aqui está explícito nas lições aí a doutrina da eleição. Para quem defende essa doutrina, né, já começou a ser um prato feito. Começando aqui por essa lição, não sei as demais o que vamos aí nos deparar. Mas, irmãos, vemos que já de cara, na introdução, o autor nos diz aqui que implicou a atitude do pai escolhendo, né, os seus. Já começou falando escolhendo os seus. Então nós vemos aqui que já começou aí um tipo de escolha. E não é isso, né? A vontade do Senhor, eu defendendo, né, que Deus é amor, é justiça, jamais ele escolheria, né, um povo para a salvação, um povo para a condenação. Então, vamos estar aí atentos, irmãos, sobre várias coisas que podem aí estar, né, no decorrer desta revista, né? Nessa lição já vimos muitas coisas aí erradas, mas no decorrer dessa revista a distorção da palavra de Deus, né? Pegando textos aqui, textos ali, e não indo a fundo, né, no conhecimento da palavra, para ir puxar a sardinha para essa doutrina tão horrorosa, né, tão maligna que é. Então, irmãos, vamos estar discorrendo aqui a nossa lição. Nos falando, o Pai iniciou a nossa salvação, ponto 1. A salvação de pecadores é um plano de Deus. Amém? Com certeza, a salvação de pecadores é o plano de Deus. E Deus, desde de sempre, né, na sua eternidade, sempre teve a busca, né, da aproximação, né, com o homem, né? Desde Adão e Eva sempre teve ali, né, muito próximo. E o que fez o homem se distanciar, né, da pessoa do nosso Deus, né? Foi o erro, né, o pecado. Toda vez que nós aí vemos o homem a cometer os pecados, a se desviar, né? Quando Adão ali deu ouvidos a Eva e por amor a ela ele se corrompeu junto, comeu ali do fruto e ali já foram expulsos do jardim do Éden. Ainda assim Deus teve misericórdia, teve ali eles pagaram, né, por ter contrariado, desobedecido a palavra do Senhor, foram expulsos e tiveram ali as suas vidas com dores, com enfado, com canseira, né? Ali começou a ter também os problemas de saúde, e ainda assim Deus estava junto deles, né? Deus estava ali abençoando eles. E depois foi aí aumentando o número de pessoas na terra, e foi se aumentando, e veio sempre Deus tendo, né, sempre esse cuidado com os seres humanos, e aqueles que ouviam, obedeciam e criam, né, na sua majestade, no seu poder, né, sempre foram próximos, sempre foram íntimos ali do nosso Deus, vendo ali pessoas tão importantes como Abraão, Moisés, Isaac, José, né, tantos profetas ali que tinham ali, né, aquela comunhão íntima com o Senhor sempre falando, né, com o seu povo, com a nação de Israel, né, sempre cuidando. A nação de Israel sim pode dizer ali que foi ali uma nação escolhida, né, por Deus, e ainda assim não ficou apenas neles, na nação de Israel. Aqueles que quisessem se juntar a Israel também, né, tinham aí a liberdade, né, de se achegar. Não era apenas a nação de Israel
escolhida assim, e um grupo fechado. Aqueles estrangeiros que queriam se juntar também à nação de Israel poderiam se juntar desde que obedecessem, né, os mandamentos, obedecessem ali, né, as regras para serem inclusos no hall de membros ali da nação israelita. Então nós vemos, irmãos, desde sempre que Deus não é um Deus injusto, né, que Deus não é um Deus que fala que é amor e na verdade não é. Sempre ele teve a justiça, né? Ele é a justiça, sempre ele faz as coisas perfeitamente. Então sempre ele deu as oportunidades para as pessoas, né? Ele sempre deu a oportunidade para que as pessoas escolhessem os seus caminhos, né? Aqui na lição, nesse ponto 1, nos diz que ninguém é salvo por qualquer ação ou atitude da sua parte. Ninguém é salvo por qualquer ação ou atitude da sua parte. Então o livre-arbítrio você pega e amassa ele e joga no lixo, que você não tem o livre-arbítrio, segundo o que está nos dizendo na lição. Por quê, irmãos? Se tem, se isso, né, que nos diz fosse verdade, né, então por que será que Jesus teria lhe dito ali para os apóstolos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todos, né? Ele poderia falar assim, ó, vocês vão e eu vou te mostrar, eu vou conduzir a vós para aqueles que serão realmente salvos. Não é? Não seria, né, o exato isso? Porque se as pessoas elas não têm sequer a ação, a atitude, né? Se fosse assim, sequer a ação, a atitude de levantar sua mão, de aceitar Cristo como Salvador, então seria fácil, ó, só vai ali, conversa com aqueles que ali já está tudo certo. E outra, se realmente fosse isso, irmãos, Deus escolhesse um povo para o céu, um povo para o inferno, para que mandaria Cristo vir sofrer e pagar os nossos pecados, né? Porque ele morreu por todos. Ele morreu por todos e não pelos escolhidos. Se fosse assim, ele morreria pelos escolhidos e não precisaria nem morrer. Ele morreu por todos, para que essa graça maravilhosa fosse aberta a todos que se chegarem a ele, né? Com certeza ele os recebe, né, irmãos? Então essa doutrina maluca aí vem nos falar, né, que tem o escolhido para isso, escolhido para aquilo outro. Mentira, tudo mentira. Nós somos eleitos, preste atenção, eleitos segundo a presciência de Deus. Deus sabe, Deus conhece, com certeza, desde o ventre da nossa mãe. Deus sabe se você ia aceitar Cristo ou não. Deus sabe se aquele nosso parente que ainda não é um salvo vai aceitar ou não. O nosso amigo. Até mesmo aquelas pessoas ruins, né? Assassinos, estupradores, corruptos. Deus conhece. Deus sabe se até o final da sua vida ele vai aceitar Cristo. Segundo a sua presciência, ele sabe. Não que ele escolheu este e não escolheu aquele. Porque senão no julgamento, vai chegar lá no julgamento para quê? É só falar assim, a pessoa que não foi escolhida. Mas Senhor, mas o Senhor não me escolheu, para que vai ter o julgamento? É em vão esse julgamento. Não é verdade? Então, irmãos, a graça maravilhosa nos gera, com certeza, a gratidão. Não porque Deus escolheu eu e não escolheu um amigo meu. Porque Deus escolheu esse e não escolheu aquele. Porque Deus escolheu os que estão, né, nas igrejas, que são salvos, e não escolheu os que estão no mundo. Porque se fosse assim, a gente teria que olhar com nojo, com desprezo. E não é isso. Deus nos manda olhar com amor, com caridade a todas as pessoas do mundo. Não é verdade? Ele quer que o máximo de número de pessoas se salvem, né, por intermédio, né, do Evangelho de Cristo, aceitando como seu único e suficiente Salvador. E para isso,
um homem natural, que ainda não tem Cristo como Salvador, ele precisa de ter a sua atitude. Se falar que o homem ele não faz nada para ser salvo, é Deus que sabe se ele é um salvo ou não, está errado. A única coisa que o homem pode fazer, e é a mais importante decisão da sua vida, é a escolha entre aceitar o Evangelho, aceitar a Cristo como seu Salvador, ou não aceitar. Ainda assim, né, e neste momento no qual a pessoa ela é evangelizada, né, quando a pessoa está sendo evangelizada, como o pastor já deu os ensinamentos, está aí abrindo um tribunal. E aí a pessoa que vai decidir se ela vai aceitar ou não, ela tem o total livre-arbítrio para isso. Ela tem que reconhecer que ela é uma pecadora, que ela está condenada. E ela está tendo a grande oportunidade da sua vida, que se ela aceitar o Evangelho, se arrepender de seus pecados, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela está tendo o ato, a atitude ali de levantar sua mão, de estar indo até a frente num culto, ou se não, conversando, né? Hoje em dia não está tendo os cultos mais, então ela pode estar conversando entre ela e Deus, e se arrependendo e aceitando a verdade, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então está aí, ó, a atitude, o ato que ela pode fazer é este, porque isso Deus deixou para todos. Se Deus não tivesse deixado essa graça maravilhosa aberta a todos, né, se fosse só para aqueles escolhidos, as pessoas, né, mundo afora, jamais teriam o porquê de passarem pelo julgamento, e com certeza seria uma catástrofe, seria assim uma coisa muito feia, horrorosa, de colocar a pessoa do nosso Deus no lugar que ela não está. Porque Deus é maravilhoso, Ele é justo, compreensivo, amoroso. Quando fala, né, nos diz aí o versículo que Deus é amor, e aí confronta com essa doutrina diabólica. Se Deus é amor, como que Ele escolhe um e não escolhe o outro? Que amor é esse? Vocês percebem aonde que eles querem, né, fazer com que a gente engula a goela abaixo, sem atentar corretamente, né, na essência da palavra do nosso Deus? Se Deus é amor, irmãos, como que Ele ia fazer uma injustiça dessa? Escolhe um, não escolhe o outro? Realmente tem partes aqui que é vergonhoso, 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 né, o discorrer da lição. Que a lição, ela é um grande auxílio, tem muitas lições boas, né, nas revistas que nós já estudamos, mas tem muitas partes que é difícil de engolir. É um abacaxi que quer que a gente engole com casca e tudo. Mas pela graça maravilhosa do nosso Deus, né, pela sabedoria que Deus tem nos dado, né, dia após dia, buscando sempre, né, o conhecimento verdadeiro da sua palavra, nós estamos aí atentos a tudo, né? E louvado seja Deus também pelo pastor Genésio, que sempre está aí se esforçando, se dedicando, né, se doando ao máximo para passar os ensinamentos e conversar sempre com os seus e orientar, né? Lógico que cada um tem aí a sua consciência, mas acredito que em Betel todos têm esse conhecimento, que nós estamos debaixo da graça maravilhosa, o qual é para todos, para que todos creem. Então, irmãos, vamos seguir aí a nossa lição. Acredito que talvez acabaremos até um pouco antes do nosso horário normal. O pastor Genésio também tem toda a liberdade de adentrar na lição e dar mais explicações, né? Fica aí o pastor à vontade para auxiliar mais ainda, né, aos amados irmãos que estão aí assistindo essa live da Escola Dominical. Vamos para o ponto 2. Ponto 2. O Filho realizou a nossa salvação. Então nos diz que somos mais uma vez convidados a louvar ao nosso Deus, contemplando o processo de salvação realizado por Jesus Cristo, né, o qual nos remiu. E remir significa comprar, através do pagamento de um preço estipulado. E aqui na lição nos diz que voluntariamente Jesus pagou a nossa dívida para com Deus, com seu próprio sangue. Realmente, Deus ali, com um plano perfeito, né? Jesus ali foi o plano perfeito, né, de Deus.
para que ali fosse aberta a porta da graça. Quando Cristo, né, desceu ali para cumprir ali sua missão, irmãos, e aí no decorrer foi ganhando a vida adulta, foi começando aí a pregar, a chamar os seus discípulos, né, e aqueles que já estavam ali aceitando como Messias, né, a partir daquele momento eles já estavam, né, com Jesus, com o plano perfeito, e dali para frente Jesus ali cumpriu voluntariamente, não é verdade? Para vocês verem aqui, ó, eles colocam, né, Jesus cumpriu voluntariamente. E Jesus, irmãos, ele podia, ele foi tentado, né, pelo diabo no deserto, e ali ele, homem Deus e homem carne, né, na sua deidade, ele poderia ali errar, né, como ele estava na carne, mas não, em tudo ele foi fiel, em tudo ele foi perfeito, e ele cumpriu a sua missão. Cristo cumpriu a sua missão. Ele não cumpriu obrigatoriamente, ele não cumpriu porque Deus mandou ali, né, ele como um robozinho. Não, ele cumpriu voluntariamente a vontade do Pai. Ele cumpriu voluntariamente a sua missão. Igual nós, irmãos, voluntariamente, nós o aceitamos como nosso Salvador, único e suficiente. Ninguém nos obrigou. O pastor não pegou ninguém pela orelha e vem pra cá que eu vou orar que você é salvo. Não. Ninguém foi na sua casa, no seu serviço, te dar uma coça, te dar uma surra e falar, aceita ou vou te bater, você vai morrer. Ninguém. Vamos falar já no próximo ponto. Pela graça, irmãos. Cristo veio, cumpriu a sua missão, abriu-nos, né, essa graça maravilhosa, e nós voluntariamente o aceitamos. E ali, quando nós aceitamos a Cristo, né, como nosso Salvador, o pecado que estava nos condenando, né, para a condenação, né, para a morte, ele foi limpo, foi exterminado, e nós saltamos da morte para a vida, e vida com abundância, né? Então, não é que estamos também aí livres de pecar. Nós não estamos livres de pecar e não estamos sem pecado. Continuamos nesse corpo carnal, cheio de erro, cheio de temores, cheio de egoísmo, de falhas. Ainda estamos nesse corpo. Nós podemos lutar. Nós devemos lutar, nós devemos nos esforçar cada dia para que nós não venhamos a pecar contra a pessoa do nosso Deus, não venhamos a entristecer a pessoa do nosso Deus, porque Deus, ele quer que nós nos santifiquemos a cada dia, né? Como povo seu, como povo santo, né, separado, nós devemos nos esforçar a cada dia para ter uma vida sem o pecado. É difícil, muito difícil, quase 100% impossível. Mas Cristo, ele deu o exemplo, ele viveu na carne também, e ele cumpriu a sua missão, e nele não foi achado nenhum pecado. Então, irmãos, fala assim, não, eu tenho certeza que eu vou viver como Cristo. Você tem que se esforçar ao máximo. Falar que é fácil, falar que você vai conseguir, quem sou eu, né? Eu posso falar por mim, os irmãos falam pelos irmãos, o pastor fala por ele. É possível? É para ser. Que a gente vai conseguir, cada um sabe por si. Mas é muito difícil ainda, irmãos, pelo esse corpo falho, né? Por essa carne, né, e a mente humana que nós temos. Mas se nós nos dedicarmos, tivermos uma vida aí alinhada, certinha com a palavra do Senhor, uma comunhão íntima com o nosso Deus, nós podemos cumprir aqui a nossa missão com satisfazendo, né, a pessoa do nosso Deus e não errando o alvo, né, não pecando. Mas o importante é que aquele pecado que estava levando nós à morte, esse foi cancelado. Que nós já saltamos da morte para a vida, e isso nós estamos seguros.
né? A graça maravilhosa, ela nos assegura da nossa salvação. Mas que nós devemos, irmãos, nos dedicar, né, de todo o nosso coração, isso voluntariamente, a cumprir a vontade do Senhor. Isso nós devemos fazer e buscarmos, né, atentamente, a louvar, a ter aí o coração grato pela obra do Senhor. É difícil viver uma vida sem pecado? Sim, mas não é impossível. Cristo nos deixou aí, né, a exemplo, e tantos outros homens, né, grandes homens, né, que Deus ali tem falado nas suas escrituras, né, que tem passado aí por muitos perrengues aí, né, mas tem pecado bem poucos. Se a gente analisar aí os pecados dos grandes nomes aí da palavra do Senhor, uns tem muitos, uns graves, né, mas todos se arrependeram e se esforçaram, né, para honra e glória do nosso Deus. Vamos ao ponto 3, o qual nos diz: o Espírito Santo torna-nos participantes da salvação. Eles dão uma... eles falam uma coisa, daqui a pouco dá uma puxada ali, daqui a pouco eles nem sabem o que estão dizendo mais. Aqui eu grifei uma parte aqui, que fala que... Paulo... Ao longo da vida de cada crente, o Espírito vai trabalhando no sentido de promover a fé em Cristo como Salvador, levando-os pela sua ação a uma tomada de decisão livre. Levando-os pela sua ação. Ele está falando que está levando-os pela ação, né, a uma tomada de decisão livre, consciente e voluntária por Jesus Cristo, tal como declara o Pacto das Igrejas. Então, irmãos, nós vemos que o Espírito Santo, antes de estar no nosso coração, né, de ser o penhor, de selar o nosso coração, ele já trabalha na vida do não crente, né, da pessoa que ainda não aceitou a Cristo. Como? Deus, ele não pega o Espírito Santo e já introduz aí na sua mente, no seu coração, e fala assim: agora você é um salvo, vai e aceita e pronto, acabou. Não. Ele nos ajuda. No momento que você está evangelizando um familiar seu, um amigo seu, você está sendo ali ferramenta de Deus. E Deus, no seu poder, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, está ajudando essa pessoa que ainda também não tem a Cristo como Salvador, da seguinte forma: o Espírito Santo começa a orientar, a tentar convencer essa pessoa. Você vai pregando, fazendo a sua parte, o Espírito Santo vai tocando no coração, vai batendo ali no coração, vai ali orientando. É como se a pessoa estivesse pensando assim: nossa, mas parece que a minha consciência está mesmo de acordo com o que esse cara está falando, parece que minha consciência está dizendo que é isso que eu tenho que fazer, né? Isso é o Espírito Santo ajudando ele, mas ainda não foi introduzido no seu coração. O Espírito Santo está ali batendo. Então, antes mesmo da pessoa ser salva, ela tem a ajuda do Espírito Santo para, no seu convencimento que ele é um pecador, ele é mesmo um derrotado, um morto espiritualmente, e que ele precisa de saltar da morte para a vida, que ele precisa tomar essa decisão, que ele precisa deixar o velho homem para trás. Mas o que ele precisa fazer? Ficar quieto, esperar que a salvação vai cair nele porque ele é um escolhido? Pelo amor de Deus, é lógico que não. Ele precisa de aceitar, ele precisa de se convencer e aceitar Cristo como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador. É isso que ele precisa fazer. Então, o Espírito Santo está falando aqui que torna-nos participantes da salvação, né? E com certeza, de que forma? Ele nos ajuda, ele nos orienta, mas é a pessoa que tem que aceitar. É a pessoa, por livre e espontânea vontade, voluntariamente, aceitar a palavra. E aí as coisas vão entrosar. E aí a pessoa vai reconhecer que foi um pecador, que foi um errante, que ela estava aí no caminho mal, que ela estava indo para a sua morte, para a sua condenação eterna. Mas quando ela reconhece que Jesus Cristo veio aqui e pagou o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos os moradores do mundo, todos,
Quando a pessoa reconhece isso e ela aceita, eu aceito a Cristo como meu Salvador, e agora sim você está aí debaixo dessa graça maravilhosa, você está aí podendo usufruir grandemente, e ter aí o coração grato, e ter aí as bênçãos celestiais, as bênçãos, né, espirituais, o qual nos fala, né, que Deus derrama a todos os salvos em Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Quando a pessoa tem, irmãos, o arrependimento, né, de seus pecados, quando ela tem essa ação, essa tomada de atitude, né, e ela tem aí o conhecimento, né, ela reconhece que ela estava aí indo para a morte, agora ela está indo para a vida, essa alegria que está brotando, que está aí jubilando no seu coração, essa nunca mais sairá, o qual não sai do nosso coração até hoje. Todos nós, crentes, salvos em Jesus Cristo, temos essa alegria que nos mudou, né, irmãos, da água para o vinho, que mudou nós da morte para a vida. Louvado seja Deus. E basta apenas que a pessoa creia, que a pessoa aceite, que a pessoa reconheça. Porque se ela não reconhecer, se ela não aceitar e caminhar aí achando que é isso mesmo, ela não vai ter a salvação. E Jesus veio, irmãos, e morreu por todos nós. E não apenas para um número de pessoas, não apenas para um número limitado. Se isso fosse verdade, essa doutrina da eleição, acredito que Deus já teria cumprido tudo ali, a sua palavra, já teria nascido o número de gente que ia ser salvo mesmo, os outros que não ia ser, já pronto, findava, né? Não teria aí tantas pessoas, né, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, nascendo e reproduzindo e tudo mais, né? E a Terra talvez não teria chegado a esse número de anos que nós estamos hoje, o número de pessoas, né? Então tudo está aí no controle absoluto do nosso Deus, e Deus quer que todos o aceitem. Todos aceitem o Evangelho, aceitem aí, né, a palavra. E concluindo, irmãos, quando fala aqui que Efésios traz uma mensagem de segurança, que enche o nosso coração de paz, né, com certeza a segurança na salvação eterna, todos nós temos que ter, que uma vez salvo, sempre salvo, porque nós... engraçado, né? Tem outro versículo da Bíblia que fala que ainda que nós formos infiéis, né, ele permanece fiel, né? Então aí a gente pode, né? Aí abre um parênteses falando que a gente pode ser infiel, pode errar, pode pecar, né? Mas e não falar, né? Não cumprir o que fala, mas Deus, ele cumpre e ele é fiel. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Isso a gente não pode mudar. Até porque quem aceitou jamais vai desaceitar. Não tem essa. Uma vez que a pessoa recebeu o Espírito Santo em seu coração, uma vez que a pessoa se converteu, né? A palavra do Senhor, ela não se desconverte mais, não perde aí a salvação. Mesmo que às vezes cai em fraqueza, mesmo que é infiel às doutrinas, aos ensinamentos, mas ela ainda é uma pessoa salva. Nisso nós temos aí, né, a plena segurança de sermos aí salvos, né, em Jesus Cristo. E na conclusão da lição, fala que estamos seguros no fato dessa salvação pela graça, mediante a fé em Jesus, não depender de nós para a possuirmos. Quem morreu foi Cristo, né? Com certeza. Quem cumpriu ali o plano de Deus, o plano perfeito para ali, foi Jesus. Mas, irmãos, se nós não aceitarmos, né, voluntariamente, nós não vamos ter ali a salvação. Nós não estamos aceitando forçado, estamos aceitando a Cristo voluntariamente, por reconhecermos aí que somos pecadores, que somos aí condenados à morte, né? Com certeza vamos aí aprender mais e mais com a palavra do Senhor, para nós nos dedicarmos, né, irmãos, e ficarmos aí atentos, ficarmos aí ligados, né,
para todo tipo de lição que vamos estar vendo no decorrer aí desta revista. Irmãos, o que eu tenho para dizer a mais é que Deus ama a todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, não para que todo aquele escolhido creia, para que todo aquele que nele crê. Então está aberto a todos. Só não entende quem não quer, quem é rebelde. Se não fosse assim, Deus não teria então mandado a Cristo vir na terra, né? Sofrer tudo que sofreu para pagar, né? Para nos remir, não é verdade? Então, ficamos aí com a palavra do Senhor, o qual nos diz, né? Que Deus é justo, Deus é amor e que Deus está aí com as portas abertas, com a dispensação da graça aberta, ainda por um pouco de tempo, né? Ainda um pouquinho de tempo ainda, e logo vai estar fechando essa porta. E muita gente está desperdiçando a oportunidade, porque a porta está aberta, irmãos, a todos. O que nós podemos fazer, irmãos, como filhos de Deus, né? Tendo a orientação do nosso Pai, do Espírito Santo, é evangelizar, falar do amor de Cristo, falar do amor que Deus tem pelo homem, não importa o pecado que a pessoa tenha cometido, não importa os erros que ela tenha feito, mas se ela aceitar a Cristo, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela pode saltar da morte para a vida. E isso, irmãos, é para todos. Deus, na sua presciência, no seu poder divino, Ele sabe tudo. Sabe de todos. E se Ele te cobra, se Ele te toca no seu coração para que você fale do amor de Deus para essa pessoa, para aquela pessoa, né? Mesmo que você não saiba se essa pessoa aceitou realmente, faça a sua parte. Faça a sua parte porque Ele nos usa como ferramenta. E Ele se alegra em ver a gente também, né? Compartilhando, né? Mensagens evangelísticas, né? Apelos. Deus com certeza se alegra de ver nós fazendo a nossa parte, porque nós estamos cumprindo o ID. Não é verdade? Deus sabe aquele que vai aceitar, né? Que a sementinha vai cair em terra fértil e vai dar aí bons frutos. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Se você cumprir a sua parte, eu cumprir a minha parte também, nós vamos estar aí alegrando a pessoa do Senhor e vamos estar aí também conquistando galardões. Não é verdade? Vamos estar aí enriquecendo as pedras da nossa coroa. E isso é muito importante. E maiormente, irmãos, demonstrar o amor que Cristo demonstrou, o seu amor por todos. Não importa a posição de vida, a etnia, o que foi a sua vida passada. Deus demonstrou amor a todos. E é o que nós devemos também fazer, demonstrar amor. E querer o bem de todos, que muitas pessoas aí possam encontrar aí, né, o caminho dessa graça maravilhosa e aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, ficamos aí, né, com esse estudo, né, dessa lição aí, confrontando, debatendo, né, o que ela nos impôs para a lição de hoje, né, e termos, né, realmente o nosso coração grato, né? A graça de Deus gera gratidão, que nós possamos ter sempre o nosso coração grato pelas misericórdias do Senhor, né? E aproveitarmos, né, a nossa vida aqui para conseguirmos alcançar mais e mais pessoas para o reino do nosso Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Agora vocês estão aí liberados para um cafezinho, quem quiser. E o pastor tem toda a liberdade de adentrar a lição. Eu não vou achar ruim. O pastor pode comentar, falar o que achar por bem, né? Que eu assino embaixo tudo, né? Tudo para a melhor conduta aí da igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Bom dia para todos. Que eu respondi, que eu não respondi. Que Deus abençoe aí o nosso domingão e nos dê sempre o nosso coração grato e alegre pelas bênçãos recebidas do nosso Pai. Amém? Deus abençoe. Estamos aí de volta, graças a Deus.
dispensa qualquer comentário, né, sobre o estudo da revista, porque o irmão Douglas, graças a Deus, foi bem sucedido, teve aí uma boa explanação e certamente o nosso baú de conhecimento, ele aumenta mais, né? Que Deus esteja abençoando grandemente a sua palavra em cada coração. Não tem aquele cafezinho, né, irmão Paulo André, Paulo Germano, irmã Diana, irmã Marininha, a irmã Cíntia Barbosa, que já está aí assistindo, e que Deus esteja abençoando grandemente a todos. Esperamos que todos permaneçam, né, até o final. Mais uns minutos, né, estaremos terminando. Certo, irmã Raquel de Souza, irmão Welton Barbosa, Deus que abençoe. Vamos aos aniversariantes da semana. Parabéns aos aniversariantes da semana. Vamos conhecer os irmãos que ficaram mais velhinhos um ano. A irmã Cíntia e o irmão Welton completaram mais um aniversário de casamento. Deus que abençoe grandemente a irmã Cíntia e o irmão Welton por mais um aniversário. Eu não sei se é o 6º, 8º aniversário. Amém. Parabéns, irmão Welton, irmã Cíntia. Continuem juntinhos, bonitinhos, até o finalzinho, né? Deus que abençoe grandemente, juntamente com o Danielzinho e a irmãzinha Alice, Aliciazinha, a irmã Elineide. E também a irmã Lourdes completou mais um aniversário essa semana. Orando, vamos orar por ela, né? Pelo irmão Delci, por todos os seus, e que Deus esteja abençoando, ok? O irmão Edson está dizendo amém pelos 8 anos, e a irmã Cíntia também está aí agradecendo. Feche os seus olhinhos e vamos orar a Deus. Bondoso Deus, nosso querido Pai, graças te damos, meu Deus, pela tua infinita misericórdia para conosco. Te agradecemos, meu Deus, pela nossa redenção, pela salvação das nossas almas. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Te agradecemos, meu Deus, porque somos teus filhos, queridos e amados, protegidos pelo Senhor. Aceita, meu Deus, a nossa gratidão por este culto, mesmo à distância, online, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor sempre tem provido algo para que o teu povo se reúna em torno da tua santa palavra. Meu Deus, te agradecemos por essa escola, pelos louvores e também pela explanação de mais uma lição. Ó Pai amado, aplique-a em nossas vidas. Que sejamos sempre gratos ao Senhor pela graça maravilhosa em Cristo Jesus. Ó meu Deus, não existe riqueza maior do que essa, do que estar debaixo da graça do Senhor. Ó Pai, agora aceita a nossa gratidão pela vida do irmão Welton, da irmã Cíntia, que completaram 8 anos de união matrimonial. Sustenta os teus servos, conforme tem sustentado. O Senhor é conhecedor das suas lutas, ó Pai. Tem sofrido grandemente, mas o Senhor tem abençoado. E eles têm permanecido firmes na tua palavra. Ó Pai, te agradecemos pela vida deste casal. Continue abençoando. Abençoa também, ó Pai, o Danielzinho. Abençoa a Alícia.
meu Deus, sustenta, conforme tem sustentado até agora. Pai bondoso, abençoa a irmã Lourdes, sustenta a tua serva. Te agradecemos, ó Pai, por mais um aniversário. Continue abençoando ela, o irmão Delci e todos os seus parentes, ó Pai. Derrame as tuas bênçãos sobre a tua serva. Sustenta ela nesses dias tão difíceis, mas que o Senhor esteja sempre amparando-a, confortando-a, tirando às vezes as dores, segundo a tua vontade. Meu Deus, eu lhe imploro, em favor de todos os aniversariantes sobre a face da terra. E eu não conheço, mas o Senhor sabe, porque tu és o dono da vida. Abençoa, Pai, onde quer que estejam, talvez aí nos seus leitos, enfermos, nos hospitais, nas UTIs, em cirurgias, nas cadeias, nas penitenciárias, talvez nos abrigos, ó meu Deus, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios. Ó Pai bondoso, abençoa grandemente, confortando, curando, libertando, segundo a tua vontade. Ó Pai bondoso, abençoa todos os teus servos sobre a face da terra, para que tenham sempre em seus corações uma verdadeira gratidão por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Continua, Pai, abençoando as nossas autoridades. Abençoa todos os médicos, enfermeiras, enfermeiros, todos os faxineiros, as faxineiras que trabalham nos hospitais, aqueles atendentes, também os vigilantes, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a todos, e todos que têm que trabalhar, porque têm os seus empregos, meu Deus, o Senhor esteja protegendo, guardando todos eles. Pai bondoso, nos dê uma boa tarde, uma boa noite, que possamos glorificar o teu nome neste dia, que é o dia do Senhor. Seja com ensinamento daqui a pouco, que o Senhor esteja nos dando saúde e condição, e abençoa também a nossa aparelhagem, que é tão simples, tão humilde, mas o Senhor tem sustentado. Continua abençoando, e abençoa todas as tuas igrejas sobre a face da terra. Abençoa todo o teu povo de um modo geral. Abençoa todos os ouvintes, participantes deste culto, e aqueles que vão participar ainda. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu te rogo e te agradeço. Amém, meu Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós temos o cafezinho com bolinho, né? Já tomaram o café, já comeram o bolinho. Agora nós vamos, num horário aí bem acessível, né? Fazer a nossa explanação dessa manhã, que se encontra registrado lá ou aqui, né, no livro de Josué. Peguem as suas Bíblias, por favor. Olá, Dani, Daninha, chegou um pouco tardinha. Acordou tarde, hein, minha filha? Abençoe grandemente, né, o Tiago, a Isabelinha, aí em Mogi das Cruzes, Deus que abençoe grandemente. Certo, irmã Marinete, que está aí assistindo com todos. Atrasei, mas cheguei, disse a Daninha. Amém. Ainda chegou em tempo, né, também de participar do ensinamento desta manhã. Como sempre falamos, eu espero em Deus que esse ensinamento seja importante para os irmãos, conforme tem sido para mim. Não dá para mim encolher um pouquinho mais aqui, que está tudo apertado, né? Sofá e assim por diante. Mas vamos fazer aí dentro da possibilidade. Josué. Olá, irmã Ana Cristina Martins Lopes. Sua sobrinha, A querida sobrinha. que ontem fez aniversário. Olá, irmão Martins. Martins está aí. Martins também, né? Minha sobrinha, lá de Ribeirão Preto. Fez aniversário ontem. Antes de ontem. Antes de ontem ela fez aniversário também. E já oramos por você também, por todos os aniversariantes. Ok?
Onde foi da Silvia? Onde foi da Silvia e Não, também onde? da Ana Cristina. Deus que abençoe grandemente. Então a Abelinha está dormindo aqui no braço da Dani. Vamos ler então Josué capítulo 22. É um assunto meio extenso, então a gente vai ler apenas alguns versículos, certo? E o conteúdo, eu acho que os irmãos já têm conhecimento. O verso 11 e 12. Ali não está o 12, mas é que eu esqueci de marcar. Depois o 16, depois o 21, depois o 28 e finalmente o 34 ou 38. 34. É o 34. Já pegaram suas Bíblias? Olá, pastor Colombo, já pegou sua Bíblia? Vamos lá? Todos em pé ou sentado mesmo, né? Não tem problema, só não pode deitado, aí é feio demais. Vamos ler Josué 22, 11 e 12. A 10? 11 E 12. e 12. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, olha só, Ana Cristina, ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para sair contra eles em exército, para matar. Coisa terrível, né? Os seus próprios irmãos. Verso 16. Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta, né, irmão Manuel? Que transgressão é esta com que transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Que transgressão é esta? Agora o versículo 21. Aí responderam os filhos de Ruben, de Gade, meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses e o Senhor, o Deus dos deuses e o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá agora, né? Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Ok? Agora o verso 28. Pelo que disseram, aí justificaram o motivo pelo qual construíram aquele altar, por causa dos filhos. Pelo que dissemos, né? Quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede aqui, né, o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais. Não é para holocaustos, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Ok? Agora o verso 24, para terminarmos. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade, puseram ao altar o nome Ede. O tema é Ede. Para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Amém? Que maravilha, né? Quando pela primeira vez
eu li esse texto em que essas 2,5 tribos ficaram da além do Jordão, né? Aí terminou a guerra, etc. Houve a repartição aí das propriedades, conforme Deus havia orientado. E essas 2,5 tribos, da além do Jordão, construíram ali um altar. E quando pela primeira vez eu li que os israelitas, em extremo zelo para com Deus, porque no passado não distante havia colhido o preço da rebeldia, né? E agora eles reúnem um exército numeroso, aí toda a congregação unida, para atravessar o Jordão, né? Para chegar até onde estavam as 2,5 tribos. E a intenção era matar, era derrubar aquele altar e acabar com aquelas 2,5 tribos. E quando li pela primeira vez, eu fiquei até triste, né? Pelo fato de ver aquela ira, né? Aquele ódio, mesmo estando em zelo para com as coisas de Deus. E nós vamos explicar o porquê, né? Mas depois, quando fechou o assunto, né? Ficou tudo na paz, que gostoso. Aí tudo bem. Mas nós colocamos então o tema Ed, né? Ed, porque esse nome, servindo de referência, de testemunho. Testemunho entre as 2,5 tribos e as demais tribos de Israel. Era um testemunho para os filhos, netos, bisnetos e assim por diante, né? Então foi colocado esse nome, Ed. E-D-E. Ed. Agora, a construção desse altar, cheio de boas intenções, evidenciou ao povo de Israel. Foi uma evidência para a nação de Israel. Primeiramente, um extremo zelo. Concorda? Um extremo zelo. A nação de Israel estava zelando pelo nome de Deus. Ok? Pelo nome de Deus. Pela honra de Deus. Pela palavra de Deus. Pela atuação e reino de Deus entre eles. Então, foi aí uma evidência, né? E assim que tomaram conhecimento que algo estava acontecendo de errado nas 2,5 tribos de Israel, estava completamente errado. Não deveria fazer jamais um segundo altar. Apenas um altar, onde Deus realmente se manifestaria. Porque havia sido ordenado por Deus. Se a gente abrir aí um parênteses, né?
Vamos abrir um galinho, depois a gente volta no assunto. Eu começo a pensar em nossos dias, ou essas gerações passadas, quando a Bíblia nos diz, eu não vou dar a referência, mas nas minhas postagens tenho colocado, insistido até, quando a palavra de Deus diz assim, através de Paulo, né? Porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só Batismo. batismo. Marinildo está confirmando. Isso aí está falando para todos os filhos da graça, debaixo da graça, né? Irmão Bartolomeu, nosso bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Um bom dia, Deus que abençoe. Está falando conosco. Tem falado em todas essas gerações passadas. Existe um só batismo. E, obviamente, um só Senhor, uma só fé, um só Deus, né? Mas um só batismo, um ato escriturístico. Deveria ser levado a sério, porque é algo seríssimo. E hoje nós encontramos nessa leitura em que lá onde estava a maioria dos israelitas, tinha, obviamente, um altar erigido, aprovado pelo nosso Deus. Então, tudo ok. Mas deveria ser somente aquele altar. Certo, meus irmãos? E quando eles, né, os principais de Israel, tomaram conhecimento que havia construído um outro altar, aquilo ali causou uma revolta muito grande, muito séria, né? Ficaram nervosos, irados. Vamos reunir, preparar para a guerra e vamos matar, destruir. Por quê? Porque não pode ter dois altares. E assim, transportando para nossos dias, não pode ter dois batismos, apenas um batismo. Só que este batismo tem que ser realmente segundo a vontade de Deus. Não se batiza uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 vezes. Isso aí é uma afronta a Deus. Se a pessoa não for inocente, não tiver conhecimento, tudo bem. Mas se tem conhecimento, não pode. É por isso que cada pastor, cada igreja deve examinar corretamente o tipo de batismo que está realizando, para ver se realmente estará efetuando o primeiro batismo, o único batismo válido, onde nós vemos aí, né, é composto do quê? Dos 4 elementos. Qual seria? Uma igreja escriturística, um batizador escriturístico, um candidato escriturístico e uma forma de batismo também escriturístico. Houve os 4. Se faltar um, já não é. Então não pode considerar um batismo. Não, não é batismo. Não é válido. Aquele altar tinha que ser construído de acordo com as normas do Senhor, estabelecido pelo Senhor. Não podia mudar nada. Ah, mas isso aqui poderia fazer assim. Não, Deus mandou e tinha que ser feito daquela forma. E assim é o batismo também. Deus mandou, tem que ser assim
e não pode fugir desta norma. Do contrário, não tem nenhum valor. E ali está a nação de Israel, preparado para a guerra, para matar. Por quê? Porque havia construído o segundo altar. Um altar que não deveria ser construído. Aí, olhando assim, pela primeira vez, nós damos razão para a nação de Israel. Ok? Por quê? Estavam zelando. Recordando quando Acã cometeu aquela besteira, né? Recebeu aí o salário do seu pecado, morreu, todos os seus. Então eles estavam extremamente com medo de Deus. E ao mesmo tempo temendo a pessoa de Deus. Então, um zelo ao extremo. Irmãos, nós também devemos ser zelosos pelas coisas de Deus, amém? Não é porque já passou 1987 anos da morte de Cristo, da organização da igreja, né? Um pouquinho mais. Não é porque já se passou tanto tempo que nós devemos descuidar das coisas de Deus, pelo amor de Deus. O Senhor nos confiou uma responsabilidade como igreja do Senhor. Olá, todas as igrejas do Senhor. Deus te deu uma responsabilidade enorme de pregar o evangelho, de ganhar almas para Cristo, mas de zelar por aquilo que ele ensinou, que ele ordenou no início. Ainda que passe mais 5.000 anos, deve continuar o mesmo zelo pelas doutrinas do Senhor. E, por que não dizer, devemos ser extremamente zelosos. Amém? Às vezes podemos descuidar de muitas coisas, menos das coisas de Deus. Menos das coisas de Deus. Então estava ali a nação de Israel, extremamente zelosa. Aquilo não deveria acontecer, jamais não deveria. Foi abominável aos olhos de todos, de todos. Muito bem. Agora, ainda nesse parênteses sem fechar. Como saber as normas estabelecidas por Deus para nós, para a igreja? Como saber? Pastor Gervásio, como saber aquilo que devemos zelar em extremo ou não? Basta ler a palavra de Deus. É ler a palavra de Deus. É examinar todo o Novo Testamento, se for necessário, que é a coroa da redenção. É examinar minuciosamente aquilo que Jesus ensinou, detalhou para a igreja, para que fosse observada até a consumação dos séculos. É necessário sermos extremamente zelosos, ainda que isso lhe custe o quê? Viver uma vida aí que ninguém te dá nem um pingo de valor. Viver a impopularidade. Não importa se você é popular ou não, o mais importante é você continuar extremamente zeloso àquilo que Deus estabeleceu. Amém? Amém. Não vai ser popular porque a maioria não quer saber das verdades. Quando chega na verdade, ou vira a página, ou pede para mudar de assunto. A maioria não quer ouvir a verdade.
mas devemos continuar zelando por aquilo que o Senhor realmente nos outorgou, como igreja do Senhor. Vamos voltar lá no texto. Uma outra coisa que evidenciou ao povo de Israel. Faltou o quê? Aqui embaixo, né? Acho que é aqui. Está de ponta cabeça, mas dá para ler ali. Extremo zelo. Porém, faltou comunicação. A falta de comunicação é uma ruína, né? Não vamos falar que é a palavra pesada, desgraça, né? Mas é terrível. A falta de comunicação é terrível, certo? Tem levado muitos lares à ruína. Tem levado famílias, familiares à ruína por falta de comunicação. Tem levado igrejas à ruína. É verdade. Por falta de comunicação. Tem levado uma nação, um país inteirinho à ruína por falta de comunicação, de diálogo. E às vezes até mesmo separação, marido e mulher, filhos com pais, por falta de diálogo, de comunicação. Os irmãos sabem muito bem disso, que é uma verdade. Alunos com professores, patrões com funcionários, funcionários com patrões e os colegas, por falta de comunicação. Não é suficiente apenas zelar, mas é importante se comunicar para saber realmente a verdade. Os irmãos sabem que no mundo, o que não falta, o que não está escasso, os irmãos sabem disso, é a mentira, certo? É o engano. Está escasso em muitas coisas, mas menos a mentira e o engano. Às vezes a pessoa maldosamente fala mal de alguém para você, difama um amigo seu, uma amiga sua, seu, é isso? Deixa para lá o português. Difama. E você simplesmente ouve e já vira o rosto para aquela pessoa, já faz aquela imagem revoltante e já cancela a amizade, cancela tudo. E depois, com o passar do tempo, você vai descobrir que houve maldade naquelas palavras, naquela difamação. E você vai ficar com vergonha e triste porque perdeu tanto tempo, desfrutava de tanto amor, de tanto carinho, e de repente parou. Mas por que parou? Porque não comunicou, não dialogou com aquela pessoa. Meu Deus do céu, não deixa que isso aconteça. Se alguém vier falar mal de um amigo seu, amigo de alguém para você, já diga logo, olha, eu vou conversar com a pessoa. Não, Deus me livre, não pode ficar sabendo. Então, vai com essas palavras para lá. Eu vou conversar com a pessoa. E vai lá, senta com a pessoa. Conversa. Né, irmã Manete? Conversa. Troca ideia. Procure saber o porquê que falou aquelas palavras. E você vai descobrir que não é nada daquilo, e aquela amizade gostosa vai realmente continuar, porque você agiu com sabedoria e prudência. Temos que confiar, mas temos que desconfiar de todos e agir de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que, irmã Lineide,
É por isso que Jesus nos ensina algo tão importante com respeito à igreja. Não vamos tomar muito tempo, mas vamos tentar fazer um fechamento que realmente satisfaça os irmãos. Jesus nos ensinou como agir na igreja de uma forma tão especial, tão maravilhosa, tão carinhosa, que é a coisa mais difícil de nós vermos nas igrejas em nossos dias. Não sei se o pastor Gervásio ainda está aí conosco, pode ser que só dê uma passadinha, mas em Santa Lúcia, em outras igrejas, a gente sabe que a maioria não observa este ensinamento de Jesus. E se obedecesse, tudo seria diferente. Jesus falou assim: se teu irmão pecar contra ti, fizer algo contra você, como diz, você não conhece o coração dele, não sabe por que ele fez aquilo ali, mas ele te feriu. Sai por aí, espalha para todo mundo. Não! Vai lá, ô Joaquim, vai lá e conversa com o Benedito. Ô Benedito, você me feriu assim, assim, assim. Eu gostaria de saber se eu dei motivo ou não. O que é que está acontecendo, meu irmão? Por que você me feriu assim? Aí você estará ouvindo o que o Benedito tem a dizer. Isto é comunicação. Primordial, comunicação. Só vocês dois, ninguém mais ficou sabendo, a não ser Deus, que você orou a Deus para ir até a casa do Benedito. Aí Jesus continua: você já conversou com o Benedito, Joaquim? Já. O que ele falou? Ele não quer nem saber, nem quis me atender. Ok. Mais uma coisa. Chama a Maria, chama o João, chama aí testemunho e vai lá e conversa de novo. Tem o diálogo novamente, a comunicação. Olha só, como Jesus valoriza a comunicação. Vai lá e comunica de novo. Já foram? Já. O que ele falou? Continua na mesma coisa, Senhor. Ele não quer se retratar, ele não quer nem saber de mim. Ok, meu filho. Agora você tem uma igreja, você faz parte de um corpo, certo? Então você não está sozinho. Comunica agora com o corpo, com a igreja. Aí a igreja vai sabiamente escolher uma comissão, 4, 5 ou 6, que seja, a igreja que estipula, não tem nenhuma regra, né? O Douglas disse que já falou com o Benedito, mas não adiantou nada. Então dê sequência. Aí a igreja escolhe uma comissão e vai conversar com o Benedito. Mais uma vez, entra aí a comunicação, o diálogo, meus queridos irmãos. A comissão vai até o Benedito e o Benedito não quer se retratar. Ele não quer nem saber de resolver aquele problema causado por ele ou por outro que seja. Aí Jesus fala: Joaquim, já conversou com o Benedito, conforme eu falei, a igreja foi, já. Ele não quer nem saber. Aí a igreja exclui ele e o considera como gentil, publicano, pecador, alguém que não quer nada com as coisas de Deus. Meus queridos irmãos, isso aí é comunicação, é diálogo. Não vai haver nenhum tipo de pecado. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Quando alguém fere um irmão, ele já entra em guerra e compartilha com fulano, ciclano e o outro, e outro, e outro. Ele forma um exército e aquele exército todo passa a olhar para aquele irmão, para aquela irmã com um olhar de ira e às vezes até de ódio. Meu Deus, por favor, irmãos, não deixe que isso aconteça em sua vida.
ele forma um exército. E sem a pessoa saber, aquele exército todo está contra ele. E como exército para combater, aquele exército não vai ter piedade, não vai ter misericórdia, não vai nem orar por ele ou por ela. Como que vai orar se o coração está cheio de rancor, de ódio contra aquela pessoa? Isto é antibíblico, é falta de comunicação. É o que estava acontecendo no texto que nós lemos em Josué. Os irmãos conhecem muito bem a história. Construiu lá um altar. Vamos lá matar, acabar com todos. Mas e a comunicação? Faltou comunicação. De quem? Daquele que fez o altar. Aquelas 2,5 nações não agiram com sabedoria, com prudência. Por quê? Deveria escolher uma meia dúzia de irmãos e viajasse até os sacerdotes, os líderes da nação de Israel ali, das demais tribos. Entraria em contato. Irmãos, olha, é o seguinte... A gente está bastante preocupado com os nossos filhos, os nossos netos. Pode ser que no futuro, os daqui vão rejeitar os de lá, dizendo que não tem nenhuma parte com vocês. Isso aí é perigoso, pode acontecer sim. Então, o que vocês acham? A gente quer construir um altar, não para holocausto, o sacrifício, não, já tem isso aqui, vamos respeitar, é só este, porque Deus mandou que fizesse somente este. Não é para holocausto, nem para sacrifício, mas simplesmente como um testemunho, que nós também fazemos parte dos da além do Jordão. Isso aí seria a comunicação, o diálogo, apenas umas 5, 6 pessoas transmitisse isso aí para aqueles líderes de Israel. Concorda comigo? Mas só que não fizeram isto. Imprudentemente construíram o altar e ponto final. Aí faltou comunicação do outro lado também. Ao invés de formar um exército e já sair em marcha contra eles, fizesse uma comissão e fosse conversar com aquelas 2,5 tribos. Aí trouxesse a resposta, tudo estaria resolvido. No final, os irmãos aqui já vê, o final foi feliz. Aí, e voltou-se Finéias, mas já estava lá o exército, com os príncipes, etc. E trouxeram a resposta. Aí todos ficaram felizes, porque Israel não estava em pecado contra Deus. A intenção foi boa, foi justa aos olhos de Deus, e Deus abençoou toda a nação de Israel. As tribos daqui e as tribos de lá. Mas, irmãos, tudo aquilo ali poderia ter sido evitado se houvesse comunicação. Exemplo para nós. Ao invés de julgar, de condenar, ao invés de desfazer uma amizade que não deve realmente acontecer, procure comunicar. Às vezes a pessoa olha para a esposa, está aí com a fisionomia fechada, carrancuda, e já faz aquela imagem, aquele julgamento, e às vezes já sai até de casa, e às vezes vai um dormir na cama no quarto, outro vai dormir na sala, por coisas insignificantes.
mas não tem aquele minutinho de diálogo para saber o que é que realmente está acontecendo. E isso tem levado caos nos lares, em todos os setores. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como que você está agindo. Pode ser que seu coração esteja aí sobrecarregado de ira, de revolta contra alguém. Mas você nunca foi lá conversar com ele e com ela. Vai lá, conversa com ele e com ela. Comunica. Passe para a pessoa a dor que você está sentindo. Às vezes fica carregando em seu coração anos e anos e anos e anos. Isso aí vem fazer com que você perca, né? A alegria da sua salvação. A alegria, o prazer de ter comunhão com aquela pessoa, né, Macleide? Quantos anos perdidos por falta de comunicação. Então eu espero em Deus que a mensagem dessa manhã, esse ensinamento, essa palestra que seja, possa ter tocado em seu coração. Eu gosto muito de dialogar, antes de julgar, de condenar. E o melhor de tudo é nunca julgar e nunca condenar. Porque o Senhor fala, medida recalcada será contra você. Não julgue ninguém, pelo amor de Deus. Nós não somos juízes. Não julgue ninguém. Não condene ninguém. Respeite cada coração, cada pensamento, porque nem todos são iguais. Eu gosto muito de comer ovo frito. Eu sei que minha esposa não gosta. Quando eu fui para São Paulo com o Irmão Benedito, eu levei um pão, daquele bengala que no passado tinha, com 5 ovos dentro e comi tudo na hora do almoço. E o Irmão Benedito não comia tanto, ele também levou. Aí eu comi o meu e comi o dele também, quase a metade. Eu gosto demais. Mas eu respeito aquele que não gosta. Né? E por já faz quase 2 meses que eu não como ovo frito. Já estou com vontade. É brincadeira, né? Mas que Deus possa tocar em nossos corações. Que possamos ter a humildade, né? A fidelidade a Deus de respeitar aquele que gosta de tapioca, né, irmão Brenete? E aquele que não gosta. É isso que Deus quer. E sempre a troca de ideia sempre faz bem. Vamos agir segundo a vontade de Deus, né, irmã Adelaine, com o colesterol. Deus que abençoe grandemente. Eu espero que possamos valorizar, não a palavra do pastor Genésio, não tem nada minha, mas sim a palavra do nosso bondoso Deus. Amém? Amém. Muito bem. Nós não vamos cantar porque a garganta também já não é tanto, mas eu quero te convidar para estar conosco mais uma vez online, se Deus quiser. Hoje, às 20 horas, estaremos realizando mais um culto, né? Teremos aí a parte especial e também a mensagem do nosso Deus. Hoje, às 20 horas, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente. Um abração a todos, bem forte. Tenham todos um bom almoço na santa paz do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Que abençoe.